A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, estamos chegando mais uma vez para juntos meditarmos no Evangelho da Graça, abrirmos a palavra e ver aquilo que o Pai tem para nós nesta oportunidade tão rica de meditarmos na palavra de Deus. Você que está me escutando nesta oportunidade, você sabe qual é a diferença entre religião e evangelho? Pegue a sua Bíblia, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios 1, 17, a palavra de Deus diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bom Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida, e nesse momento, quando vamos meditar na tua palavra, o teu Espírito que a inspirou, venha trazer a revelação dessa verdade. Nos liberta da religião e nos introduz numa realidade verdadeira da graça maravilhosa do Evangelho. Abençoa todos aqueles que nos ouvem e traga libertação, regeneração, em nome de Jesus. Amém. Amados, há uma grande diferença entre o Evangelho e a religião. O Evangelho é toda a obra de Deus no sentido de salvar o homem do pecado, a fim de permitir que este homem possa desfrutar de uma plena comunhão com o nosso Deus e Pai. Por isso que a religião é todo esforço do homem pretendendo se religar com Deus. Agora o Evangelho é Deus fazendo pela graça tudo o que é preciso para libertar o homem do pecado e concedendo ao homem a fé necessária para que este homem venha receber o tudo de Deus que lhe proporciona descanso. A religião, ela é o homem tentando conseguir, pelos seus méritos, pelos seus esforços, condições para tornar-se íntimo de Deus e assim lograr o direito à vida eterna. Agora, no Evangelho, o homem ele repousa sossegado na graça de Deus, apoiando-se totalmente em tudo que Deus fez por ele na pessoa de Cristo Jesus. Na religião, o homem se fadiga em busca de algum expediente para satisfazer as exigências de suas expectativas, no sentido de tornar-se aceitável diante de Deus. Agora, no Evangelho, a alma se aquieta na firmeza da palavra de Deus, assegurando-se da tranquilidade espiritual e do descanso que só Jesus pode oferecer. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, assim diz a palavra de Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, na religião, há sempre um agito da alma, diligenciando alívio para os seus requisitos incontestáveis e importunações imperiosas. E ninguém consegue aí repouso estável ou quietude durável na religião. Porque todo bem-estar, ele é provisório. E lembre-se, e não há uma segurança eterna.
É por isso que a religião é fatigante, pois as suas exigências nunca cessam e as suas cobranças jamais deixam de implicar. Por este motivo, meus amados, os religiosos são frequentemente mal-humorados, eles são enleantes e são intransigentes. E eles estão sempre enrascados com litígios controversos e disputando interesses vantajosos para a manutenção dos sistemas que os mantêm. É por isso que o primeiro movimento da religião se deu na história humana quando Adão e Eva procuraram colher ali folhas de figueira para confeccionar os aventais a fim de cobrir a sua nudez. Aquele esquema religioso aconteceu lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Estão vendo aqui, meus amados, que esta aqui é a atitude que aponta para o esforço humano no sentido de construir uma máscara que lhe desse as credenciais de aceitação perante o Senhor Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, a justiça própria tecendo uma capa farisaica de reconhecimento na presunção de merecer a atenção de Deus para a sua aprovação. Por outro lado, Deus revelou a Adão e Eva o Evangelho quando os cobriu com vestidos de peles de animais. Em Gênesis, capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês observam aqui que aquilo que Adão e Eva fizeram, Deus não aceitou, porque foi feito pelo homem. Mas, quando Deus de fato viu que eles estavam nus, os cobriu com vestimenta de peles. Vestimenta de peles porque eles sacrificaram um animalzinho, que era uma figura de Cristo. Porque lá em Hebreus 9:22, a palavra fala que todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês estão percebendo aqui? Por isso que a religião, meus amados, ela arruma o perdão como consequência do arrependimento. Já o Evangelho, ele mostra que o arrependimento é resultado do perdão. E eu e você, nós só podemos nos arrepender de fato porque Deus nos perdoa em Cristo. Deus, ele é justo de modo tão severo e inflexível com o pecado como se nunca tivesse perdoado a iniquidade. Não obstante, meus amados, ele perdoa os pecadores mediante Cristo Jesus, tão generosa e plenamente como se nós nunca tivéssemos feito ou cometido alguma transgressão. O perdão dele é um perdão perfeito, um perdão maravilhoso. Porque Cristo, quando foi crucificado lá naquela cruz, ele nos atraiu a si, incluiu o pecador no seu corpo. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Por isso que ele teve que nos atrair naquela cruz para nos incluir ali no seu corpo. Fomos atraídos em Cristo, incluídos no corpo de Cristo, para que quando Jesus morreu, eu e você, nós também morrêssemos. E foi exatamente isso que aconteceu lá naquela cruz. A palavra de Deus vai nos mostrar em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Observem que cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. E para que Cristo venha habitar em mim, eu preciso de crer na verdade da palavra de Deus que afirma que eu já estou crucificado com Cristo. Quando eu creio que estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que há uma grande diferença entre a religião e o evangelho. A religião, ela é obra do homem. O evangelho, ele nos foi dado por Deus. A religião é que o homem faz por Deus. O evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça na esperança de encontrar-se com Deus no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau.
A religião, ela é constituída de bons pontos de vista. O evangelho é de boas novas. A religião traz bons conselhos. O evangelho, uma gloriosa proclamação. A religião toma o homem e o deixa como está. O evangelho toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deveria ser. A religião termina com uma reforma exterior. O evangelho termina com uma transformação interior. Irmãos, a religião, ela passa tão somente uma caiação. O evangelho, ele alveja, se torna mais branco do que a neve. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. Agora o evangelho é sempre uma força. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que há muitas religiões, mas apenas um evangelho. A religião enfatiza o fazer, enquanto o evangelho é a condição de ser. A religião diz, faça o bem, continue a fazer o bem e eventualmente você se tornará bom. O evangelho diz, primeiro você nasce de novo pela graça de Deus. E a consequência natural disso, assim como o dia segue a noite, é que você fará o bem. A religião, meus irmãos, ela coloca preceitos, princípios, códigos e credos e mandamentos e regras. O evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. A religião sempre vai dizer, alcance o evangelho, obtenha. A religião diz, tente. O evangelho, receba. A religião diz, esforce-se. O evangelho, creia, confie. A religião diz, desenvolva-se a si mesmo. O evangelho, negue-se a si mesmo. A religião, ela vem com uma mensagem desta maneira, faça isso, faça aquilo e será salvo. O evangelho, ele afirma, já foi feito, creia e será salvo. Então vocês percebem que é uma grande diferença entre religião e evangelho? Religião é tudo aquilo que o homem pode fazer para encontrar a Deus. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez pelo homem, libertando ele do seu pecado, crucificando na cruz, no corpo santo de Jesus, o seu velho homem, o corpo do pecado, a sua natureza perversa. E ali o pecador morreu com Cristo. Enquanto você não crê que você morreu com Cristo naquela cruz, você não pode dizer que é um filho de Deus verdadeiro. Você não pode dizer que não é um cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, pode ser um evangélico, pode ser um crente, mas nunca chegará em uma condição de santo. Para você ser santo, você precisa de crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Você tem que crer que Cristo morreu naquela cruz, mas levou você a morrer juntamente com Ele para o pecado. Agora, quando você crê neste fato da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração. O Deus Pai Todo-Poderoso vem habitar no seu coração. A pessoa bendita de Cristo, Ele vem habitar no seu coração e faz de mim e de você uma pessoa santa. Cristianismo não é prática de religião. Cristianismo é substituição de vida. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela de fato é o poder de Deus. Que Deus te abençoe. E que Deus revele esta profunda verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.